muita honra e muito prazer que eu chamo Nina Hayashi. Boa noite! Vocês estão bem? Olha para o irmão que está do seu lado e fala: hoje você tem um encontro marcado com Jesus. Então se prepara. Aí. Com grande alegria que eu estou aqui hoje. Estou muito feliz. Friozinho na barriga de sempre. Confesso, sendo vulnerável, estou um pouquinho esquisito isso daqui, apesar de ser chique, mas ele é um pouquinho desconfortável. Mas vai dar tudo certo, amém? Porque não é sobre estrutura, mas sobre o que Jesus tem para fazer hoje aqui. E enquanto eu orava por hoje, eu senti muito o Senhor falando assim: fala para essa igreja que eu conto com eles. Cada fruto que cada um tem carregado é parte do meu reino, que está expandindo aqui na cidade de Jundiaí. Amém? Então olha para a pessoa do seu lado e fala: você é parte do que Deus está fazendo nessa cidade. E eu sempre gosto de iniciar com uma oração, então vamos curvar as nossas cabeças, que eu quero orar por nós. Deus, muito obrigada, querido Deus. Obrigada porque desde o louvor da abertura, nós sentimos a Tua presença de uma forma tão gostosa e poderosa. Obrigada porque o Senhor tem aparecido. Obrigada porque os nossos cultos, eles vêm sendo experimentados por uma doce presença. E obrigada porque a gente não quer perder isso nunca. Que o nosso coração venha a ter sede e fome por mais de Ti. E que essa palavra não tenha nada a ver comigo, mas com aquilo que o Senhor quer falar com a igreja hoje. Ministra o meu coração, ministra os nossos corações, para a gente Te encontrar nesta noite, nesse encontro marcado com Jesus. É tudo que nós ansiamos, independente de qualquer coisa. Nós queremos encontrar Jesus, nós queremos ir mais fundo em Jesus, nós queremos sair daqui totalmente diferentes. Começa então a nos tocar mais profundamente até o final deste culto, em nome de Jesus, amém. Que lindo tudo que Deus está fazendo, né? E a gente estava falando em casa esses dias que nós estamos sentindo algo novo da parte do Senhor. E eu queria saber de vocês: vocês estão sentindo algo novo esse ano? É uma presença, né? É um movimento novo que o Espírito Santo está fazendo. Isso tem nos alegrado tanto, irmãos, porque nós oramos por isso. E enquanto nós orávamos, né, o ano passado e até mesmo antes de vir para cá, foi algo que a gente falou muito com o Senhor, que a Sua presença nunca nos falte. E esse ano, o ano passado, nós fomos indo de glória em glória. E a gente tem provado de um movimento novo do Espírito Santo. Quantos estão sentindo? Levanta a sua mão, eu quero que você olhe ao redor. E eu quero que você veja quantas pessoas que têm sido tocadas e vivido um tempo novo com o Senhor. E nós amamos os nossos pastores, eles são uma bênção. Nós estamos muito felizes pela viagem que eles estão fazendo. Eles estão sendo equipados para nos abençoar. Olha que nobre isso. Longe da família, longe de um monte de coisa que eles precisam, mas eles estão ali com o coração para buscar mais de Deus, para equipar e continuar esse movimento que o Senhor está fazendo. Mas uma coisa interessante que o Espírito Santo me falou, é que mesmo assim nós temos provado, mesmo eles não estando aqui fisicamente, nós temos provado de uma presença de Deus, amém? E também é fruto daquilo que eles têm orado por nós como igreja. E nesse momento eu sinto de nós orarmos por eles. Porque ficar longe da família, mexer em toda a logística, são várias coisas que envolvem recursos, então eu sinto de nós orarmos por ele, amém? Então feche os seus olhos agora e nós vamos agradecer por ele. Começa a agradecer o Senhor pela vida dos nossos pastores, por tudo aquilo que você sentir no coração. Começa a liberar. Deus, nós te agradecemos pela vida do pastor César, pela vida da pastora Pamela. Obrigada porque eles
vêm sendo obedientes. Obrigada pelo sim deles em te buscar, em buscar mais conhecimento. Obrigada porque existe um legado de igreja saudável naqueles corações. E nós abençoamos eles para que eles venham ser equipados, transformados e também trazer tudo aquilo que eles estão recebendo lá, para que nós venhamos ser alimentados por isso. Eu declaro unção nova, eu declaro uma autoridade nova, e eu declaro que eles vão vir para cá de um jeito novo, e nós seremos abençoados e nutridos por isso. Em nome de Jesus, amém. Amém. E tem sido muito lindo também, preciso falar, essa introdução faz parte, esse movimento de leitura da Bíblia. Que lindo como Deus tem falado coisas novas e pontuais, mesmo a gente já conhecendo a Bíblia. Quem tem experimentado isso? E na prática, eu tenho vivido um tempo de ser muito mexida, sabe? No meu interior. Eu tenho falado para Deus, nós não podemos ficar sem o nosso alimento espiritual, que é a Bíblia, as Escrituras. Então eu quero te encorajar a continuar lendo a Bíblia e a continuar juntos, como igreja, buscando ao Senhor através da leitura da palavra, porque ela vai ser o nosso alimento e o nosso nutriente para esse ano do preparo. Amém? Abra sua Bíblia em Apocalipse 2:4. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e pusestes à prova os que dizem ser apóstolos, e não são. E tu os achastes mentirosos, e sofrestes, e tem paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti, que deixastes o teu primeiro amor. Esse versículo me trouxe uma revelação de que é muito bom a gente viver tudo que a gente já está vivendo como igreja. E eu sei que tem mais para a gente viver. Mas a gente não pode deixar o primeiro amor. Esse primeiro amor, sabe? Que é tão apaixonado por Jesus, que larga tudo para viver novas experiências mais profundas com Ele. E enquanto eu orava por hoje, eu senti de repartir com vocês esse tema, de volta ao primeiro amor. E para falar sobre isso, eu trouxe 5 pontos para a gente poder continuar esse ano com esse primeiro amor aceso, com essa chama do primeiro amor aceso. Olha que graça, gente. Mídias arrasa, né? Uma salva de palmas para Mídias. E é interessante, porque enquanto eu orava, o Espírito Santo me falou assim, tenho algo na cor azul. Uau! E o azul significa o Espírito Santo. Então eu creio que hoje o Espírito Santo já está aqui com a gente. E existe algo dele novo para nós também. E eu sinto assim, sabe, um rio de águas limpas inundando as nossas vidas, o nosso coração, e trazendo para nós um renovo do Senhor também. Então recebe isso. Você não vai sair da mesma maneira. Eu te garanto. Se prepara, porque Deus vai te surpreender. E as expectativas não têm nada a ver comigo, mas tem a ver com o que Ele vai fazer aqui. E para começar esse tema, eu quero falar sobre a simplicidade. De volta para a simplicidade. Uma coisa tão importante e que eu falo que nunca sai de moda. Ainda mais caminhando com o Senhor. Abra sua Bíblia em Mateus 10:16. Sabe, o Evangelho ele é revelado de forma simples. Mateus 10:16. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Sabe, o Senhor tem falado muito comigo sobre aquela simplicidade de buscar a Ele de todo o coração, sabe? Muito parecido quando a gente se converte, que a gente fica desesperado, apaixonado. Quantos eram assim? Só eu? Ah, tá.
Eu era daquelas que quando eu me converti, eu ia para todas as campanhas, tomava chuva, era aquela coisa, uma paixão tão grande por Jesus. Eu ia nas escolas bíblicas, eu não entendia nada, mas eu estava lá. Eu ficava assim, ai Jesus, eu só quero entender qualquer coisa. E o Senhor tem me falado, sabe filha, eu quero te ver assim todos os dias. Quero que você renove esse primeiro amor todos os dias. A presença de Deus, ela nunca vai ser algo que vai nos cansar, mas vai ser algo que a gente vai querer sempre estar mais cheio, sendo mais saciados. Quantos amam a presença de Deus? Ela é uma coisa muito boa, né? E muito perfeita. E uma coisa que eu sinto é que quando nós estamos juntos, buscando essa presença de Deus, como um povo faminto, o Senhor sempre vai aparecer. Então não deixe de ter essa fome, essa sede, por buscar mais de Jesus, de ir mais fundo, de largar os seus afazeres muitas vezes, para mergulhar nesse rio de amor e nessa presença tão preciosa. Esses dias eu estava no meu carro e eu estava indo para o trabalho e eu fui tomada, sabe? Fui tomada por uma presença de Deus que eu me borrei, como diz Esdras, perdi a dignidade e foi tão bom. E o Senhor me falou assim, é assim que eu quero te ver, todos os dias. Quantos aqui têm experimentado a presença de Deus fora da igreja? Quero te conhecer, a cena assim, ó. Amém. E é tão bom, né? A gente borra a maquiagem, a gente fica meio ranhento, mas é algo tão precioso. É interessante porque às vezes eu estou indo atender uma cliente, eu chego lá meio torta assim, e ela fala, nossa, eu estou sentindo uma coisa, uma paz, tem alguma coisa aqui, e ela começa a ir para outros assuntos. E eu sei que não tem nada a ver comigo, mas tem a ver com aquilo que eu estou carregando. Porque existiu essa busca durante o meu trajeto. Eu tenho falado para Deus, me faz me perder todo dia no trânsito. Não tem problema que eu vou gastar minha maquiagem. Não tem problema, porque às vezes eu vejo uns carros me olhando assim, eles ficam assim, nossa. Eu falo para Deus, não tem problema passar vergonha por Jesus. Eu quero ir mais profundo. E eu quero chegar naquele lugar que eu preciso, cheia da presença de Deus. Eu já estou sentindo a presença dele. E quando eu sinto a presença de Deus, às vezes eu me perco um pouco. Aqui no louvor eu falei para o Wesley, nossa, eu não estou conseguindo nem ficar muito em pé. Uma salva de palmas para o louvor. Algumas coisas que eu vou falar aqui, eles trouxeram nas canções. Eu confesso que eu não acompanhei o set essa semana. Então eu sei que Deus quer falar algo para nós, amém? E quando falamos de simplicidade, eu quero trazer que simplicidade não é ser raso, nem superficial. Mas simplicidade é você buscar momentos comuns do dia a dia, cotidianos muitas vezes, para buscar a Deus e se conectar com Ele. E eu trouxe alguns alertas para a gente não ser raso na presença de Deus, mas para a gente estar sempre querendo mais e para a gente se posicionar em um lugar de Deus, eu quero mais do Senhor. Sabe, não busque a Deus somente quando você está em um momento difícil da vida. Crie essa constância de buscar o Senhor todos os dias, independente do seu momento difícil. Nós, como cristãos, precisamos entender que buscar a Deus, a nossa espiritualidade e mais dele, é algo que nós precisamos como alimento espiritual. Então, sabe, às vezes a gente está passando umas provas e a gente corre para Deus. E aí fica tudo bem, a gente esquece e a gente se perde. E aí a gente vem outra prova e a gente corre para Deus e aí fica tudo bem, a gente esquece. Eu quero te encorajar hoje a buscar a Deus, independente das suas circunstâncias, porque Ele é um Deus tão bom. E Ele ama esse nosso relacionamento com Ele. Então não busque, sabe, só quando as coisas apertarem.
Não busque a Deus só quando você estiver lá passando por um problema, uma luta, quando você for injustiçado, quando você puder, quando você precisar liberar um perdão. Você pode buscar a Deus, mas é importante nós nos munirmos e irmos mais fundo de buscarmos a nossa vida espiritual com Deus. E eu sempre falo que tenho falado muito em casa com o meu marido sobre o eterno, sabe? Sobre as coisas da eternidade. E muitas vezes a gente tem esquecido disso ou a gente tem colocado outros assuntos nas nossas mesas como prioridade. Eu sinto que hoje é uma noite de o Senhor nos lembrar que nós estamos aqui por um propósito eterno. E tudo que nós estamos fazendo, sabe, as nossas conversas, as nossas mesas, os encontros que a gente tem, os churrascos que a gente frequenta, os nossos trabalhos, são oportunidades ali de nós representarmos Jesus e falarmos do eterno e vivermos o eterno aqui na terra. De repente você na sua empresa vai fazer uma oração por alguém que está enfermo. De repente na sua empresa você vai trazer o reino de Deus, porque são pessoas que não conhecem Jesus. É importante nós orarmos a Deus, sabe? E falarmos com o Senhor: Senhor, eu quero mais do eterno. Me ajuda a trazer para as minhas mesas, para as minhas conversas, para os meus momentos com os meus amigos, assuntos que acabam na eternidade. E uma outra coisa para a gente não ser raso é a nossa leitura da Bíblia, né? Ela é o nosso nutriente espiritual. E não é só porque a gente está fazendo um plano como igreja. Isso é muito legal e a gente está vendo os frutos disso. Mas independente disso, nós precisamos amar a palavra de Deus. Esses dias eu estava conversando com Deus e Ele falou assim para mim: primeira coisa, filha, você vai amar a palavra de Deus. Às vezes a gente quer buscar, habilidades, coisas, e o Senhor está falando simplicidade. A palavra de Deus é atemporal, ela não muda, ela é o seu nutriente vivo para todos os dias. Você não deve ler a Bíblia só porque tem um grupo lendo, mas porque existe uma paixão e uma sede por Jesus. Eu tenho ficado inconformada, sabe, com isso, de um lugar genuíno, de falar: Deus, eu não me conformo, eu quero ler a tua Bíblia, eu quero ser apaixonada por isso, eu quero me perder na leitura. Esse lugar de simplicidade é aquele lugar que às vezes a gente está lendo lá. E sabe, você começa a ser tomado por uma presença. A palavra começa a te lavar. Você começa a ter encontros. Você começa a ser curado, transformado. E às vezes você está falando: como que eu encontro? Qual que é a solução disso? Eu estou com esse pecado, eu estou com essa situação. Meu amigo, leia a palavra de Deus. Ela vai te lavar. Ela nunca vai voltar vazia. De repente você fala assim: eu quero entregar uma palavra para alguém, como que eu faço? Você não precisa vir aqui. Hoje eu estou aqui por uma obediência, porque Deus me chamou. E com muito temor, gente, com muito temor. Jejuando, orando, buscando. Mas você não necessariamente precisa estar aqui, assim como eu faço no meu dia a dia, e eu recomendo. Entregue algo da parte do Senhor. Às vezes a gente está perto de pessoas que tudo que elas precisam é de um versículo nosso. É de um encorajamento. É de um áudio. Você está bem? Posso te ouvir? O que você está passando? Sabe? E a palavra de Deus, ela é algo que a gente precisa colocar mais das nossas conversas. Nós precisamos ser, como diz o Esdras, crentes inteligentes. Aqueles que vão ter propriedade. Não porque a igreja está fazendo um plano de leitura, mas porque você conhece o que Deus está falando na palavra dEle. E eu sinto de todo o coração que o Senhor nos chama para nos posicionarmos em amar a Bíblia. Não podemos mais aceitar, sabe, esse relacionamento raso e superficial com a Bíblia. Nós precisamos conhecer. Nós vamos discipular fora da igreja. Não é só aqui. A gente tem falado muito isso em casa. Isso daqui é um pouquinho do que o Senhor tem.
É um pedaço, é muito bom, nós estamos sendo equipados. Mas não é para ficar só nessas 4 paredes. Mas para nós irmos para fora. Para nós levarmos para o nosso trabalho. Para nós levarmos para as nossas rodas de conversa, para os nossos amigos, para aqueles que precisam. Para você se preparar para o evangelismo, né? A gente falou da ação do evangelismo, o Ronda está cuidando disso. E é tão importante irmos para essa ação, conhecendo a palavra de Deus. Porque certamente você vai encontrar alguém que através da sua vida e da palavra de Deus podem ter a vida transformada para sempre. Então eu quero te encorajar. Ame a palavra de Deus. Ore por pessoas fora do contexto. Nesse mesmo lugar de não ser raso, ore por pessoas fora do contexto igreja. Mande mensagens, né? A gente sempre fala, encoraja isso. É tão bom a gente receber algumas mensagens que você olha e fala assim, nossa, foi direto do coração de Deus. Imagina as pessoas que não conhecem a Jesus. Você já pensou que você pode evangelizar e você pode apresentar Jesus através de uma atitude tão pequenininha e tão simples nesse lugar de simplicidade? Simplesmente porque você tomou tempo, orou, pediu a Deus uma palavra, Ele te entregou e você foi lá e mandou um WhatsApp para essa pessoa. Eu tenho feito isso, sabe? Eu estava falando hoje com Edras, eu tiro um tempo do meu dia, eu tenho sentido de Deus, tire um tempo do seu dia, e eu tenho mandado algumas mensagens para pessoas específicas que o Senhor me coloca. E às vezes dá 5 pessoas, 6 pessoas, às vezes chega a 10, mas eu entendi que Deus, Ele estava me chamando para sair do raso, sabe? Ir para um nível novo. De repartir aquilo que eu estou vivendo. Não precisa ficar só para mim. O que a gente está recebendo aqui não é só para a gente resolver as nossas questões, mas para a gente abençoar um povo que não conhece Jesus e que está precisando. E essa cidade precisa da gente. Essa cidade precisa das nossas palavras, das nossas orações, dos nossos ouvidos. Sabe aquela coisa de você simplesmente ouvir alguém? Esses dias uma moça me escreveu, me chamou para um café e a gente não era tão próxima. E eu fui para esse café e eu senti assim, você vai só para amar ela. Não tinha envolvimento financeiro, não era um potencial de trabalho, não tinha nada que aquela mulher pudesse me oferecer nesse sentido. Mas eu senti de Deus que existia algo do amor dele que eu precisava derramar sobre ela. Então eu dei o meu tempo. E eu fui lá. E eu levei um presente para ela. Porque o Senhor me falou, ei, você não vai de mão vazia. Você vai levar uma coisa para ela. E eu fui nesse café. E foi tão precioso. E no final ela falou, obrigada pelo seu tempo. Ela já frequenta uma igreja. Mas ela falou, sabe, eu sinto falta disso. Faz anos que eu frequento uma igreja e tudo bem. Mas eu nunca tive a oportunidade de ter alguém assim. Ela até falou, alguém como você. Eu falei, não, eu sou uma pessoa normal. Ela, não, é porque eu te admiro. E eu sei que tem coisas bonitas no seu coração. E glória a Deus por isso. Mas ela disse, obrigada por ter vindo aqui, você me abençoou. E eu nunca vou me esquecer do café que você veio aqui, saiu da sua casa, tomou seu tempo comigo e ainda me trouxe um presente. Ela até falou, eu não trouxe nada. Eu falei, não esquenta. Eu senti de fazer isso. Foi uma direção de Deus. Então, muitas vezes, nós precisamos nos lembrar que essa também é uma forma de sairmos do raso, sabe? De a gente poder levar o amor de Jesus e ministrar as vidas. Nós não estamos aqui sendo equipados só para resolver os nossos problemas. O Senhor vai cuidar de tudo, eu tenho certeza, porque Ele é bom. Ele tem cuidado lá de casa. São algumas lutas, a gente passa também, mas Deus tem cuidado de nós. E o propósito não é resolver problema e estar aqui, mas é muito mais do que isso. Propósito da eternidade. A gente tem experimentado um tempo muito especial com as crianças e tem sido assim tão lindo de ver. Me faltam às vezes até todas as palavras, porque nós iniciamos a ativação profética. Orem pelo Ministério de Crianças. E
de uma forma tão simples, elas têm manifestado aquilo que elas têm recebido do Espírito Santo. E eu tenho falado para Deus, eu queria que o Senhor viesse tão forte que elas caíssem no chão e nem tivesse mais aula, sabe? Eu tenho ansiado por isso. E no último domingo, uma das professoras me falou: Nina, lembra sua oração? A gente começou uma criança, ela foi tomada pela presença do Espírito Santo. E ela mal tinha palavras. Isso me encheu tanto durante a semana inteira. E eu estou muito feliz e muito impactada. Porque, embora nós não estejamos na melhor estrutura para eles, Deus está fazendo algo. Porque não tem a ver com a estrutura, mas com o conteúdo. E nós temos orado, jejuado. Eu sei que talvez nós não temos todas as habilidades, mas nós começamos com uma coisa que é infalível: o amor de Deus. E as habilidades, e a presença dEle, e tudo está vindo de uma maneira orgânica, mas elas têm provado de experiências novas com Jesus. E eu estou muito feliz com isso. Eu me emociono muito porque Deus está fazendo algo lá dentro. E se preparem, porque elas são proféticas e elas vão pegar vocês de jeito. Hoje nós teremos um exercício e o seu carro, se for uma direção de Deus para elas, vai ter uma palavra profética. Não digo que todos, mas hoje esse é o exercício prático. Então elas vão abençoar vocês. Quem é do Ministério de Crianças? Eu queria que você ficasse de pé. Nós queremos honrar vocês. Essas pessoas, elas têm se doado tanto. Elas são tão puras. Elas são tão generosas. Eu queria que a gente, depois que acabar o culto, abrace elas. Elas são pessoas que vieram direto do coração de Deus para cuidar das nossas crianças. São os nossos maiores tesouros. Abra sua Bíblia em Salmos 42:1. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Feche os seus olhos. Deus, eu declaro que esse povo vai ser um povo sedento e faminto por mais do Senhor. Eu declaro uma fome insaciável para te conhecer e para te buscar dia e noite, noite e dia. Em nome de Jesus, amém. Nesse processo também de não ser raso, nós precisamos priorizar o nosso tempo. E eu sei que às vezes isso é um desafio, são tantos afazeres, mas nós vamos precisar desconectar um pouquinho das redes sociais. Nós vamos precisar largar coisas que não são tão importantes quanto o Senhor. E esse é um processo que nós vamos precisar também pedir ao Espírito Santo, me dá a medida certa. De repente você usa as suas plataformas para trabalho, ou você usa no seu trabalho individual e você precisa disso. Mas eu sinto de falar, às vezes isso rouba o nosso tempo com Deus. Nós perdemos tempo podendo estar investindo mais tempo na presença do Senhor. E essa também é uma noite de a gente ser lembrado. Ore a Deus e peça a medida certa para você renunciar. Coisas do dia a dia, pequenas coisas que muitas vezes nos afastam de estar conectada com o que Deus quer fazer.
Às vezes você vai precisar acordar mais cedo, às vezes você vai precisar mudar um pouco o seu planejamento, mas toda logística alterada por Jesus sempre vai valer a pena. A gente viveu isso lá em casa e nós acordamos bem cedinho, porque a gente sabe que se não for assim, não funciona. O devocional é se perdido, a leitura também fica para depois lê com pressa e você perde o momento mais importante. E o Senhor não quer que a gente perca o momento mais importante. Ele também quer esse relacionamento, quer estar com a gente. Então eu quero te encorajar, sabe? Não tenha medo de renunciar coisas para estar com Jesus. Vale a pena. Ah, mas o meu trabalho, porque se eu não postar... Deus é o provedor. Se organiza. Acorda mais cedo. Mas não deixa de buscar Ele, porque Ele é a coisa mais importante de todos os dias da sua vida. Sei que parece simples isso, mas é tão verdade, gente. E nós nos perdemos às vezes, em conversas, em coisas para fazer, em lugares para ir. Às vezes a gente se mete até em coisa que não é para se meter e fala, nossa, esqueci o mais importante. Então quero te encorajar. Foca nele. E faça renúncias no nome dele, porque vai valer a pena. Até mesmo viram os estudos bíblicos, né? Nós somos esticados. É um dia na semana, mas é um dia na semana de buscar mais dele. Tenho certeza, no primeiro dia eu já cheguei em casa assim tão impactada. Cheguei em casa assim, nossa, uau, são acho que 120 inscritos. É isso? Para conhecer mais da palavra de Deus. Isso não é lindo? Nós poderíamos estar em outros lugares, mas nós decidimos conhecer mais a Jesus. Isso é muito lindo. Deus está fazendo algo novo. É inegável. E eu vi as pessoas felizes aqui. Alguns até falam, eu nem queria ir embora. É verdade. Mas amanhã eu acordo cedo. É verdade. Então assim, olha que lindo que Deus está fazendo. Nós precisamos valorizar isso. Oportunidades nós temos. Agora nós precisamos nos organizar para a gente conseguir, então, ser preenchido e cheio do que Deus tem para nós. Eu declaro que nós seremos bons mordomos do nosso tempo. Nós teremos estratégias do Senhor para administrar o nosso tempo. E vai sobrar tempo. Mas você não vai deixar de buscar Deus. Quando voltamos à simplicidade, nós entendemos que só queremos agradar o coração de Deus. Até o que a gente faz de errado, até o nosso pecado. Sabe, nós somos constrangidos. Porque é impossível estar na presença de Deus e não ser tocado. É impossível. E nós começamos a repensar, isso que eu estou fazendo não é certo. Eu preciso me alinhar com Deus. Jesus já pagou pelo alto preço na cruz. Mas eu preciso me alinhar, porque isso aqui eu sei que não está na Bíblia e não agrada o coração de Deus. Nós somos encorajados, sabe? E eu quero te encorajar uma coisa. Busque Deus na sua casa. Quantos aqui buscam a Deus individual? É uma bênção e a gente faz isso, mas como família também. Com os seus filhos, com o seu marido. Levanta sua mão, eu quero te conhecer. Que lindo. A Cíntia está rindo aqui. Sabe, existe algo tão poderoso que Deus libera para nós como família. E desde o dia que a gente provou isso lá em casa, a gente nunca mais parou. Antes, quando era somente eu e o Esdras, e agora a gente tem a Mia, nossa filha de 4 anos. E o que Deus faz nesses momentos, e se você não é casado, busque com a sua mãe, busque no seu individual, de repente você mora com amigas, mas faça um momento ali para atrair a presença de Deus. Mude a atmosfera da sua casa. Às vezes a gente fala, está tendo muita briga. Nossa, os meninos estão se pegando, não sei o que está acontecendo. Meu Deus, está esquisito, está saindo muita faísca e o meu marido. O que está acontecendo? Será que vocês têm tomado tempo também
para buscar mais de Deus juntos. Gente, isso tem um poder. O inferno não prevalece com uma família que é apaixonada por Jesus. Ele não aguenta. Ele sai correndo, ele fala: aqui não tem como. Esse povo é apaixonado por Jesus. Se eu vou mexer com um, não dá, com o outro não dá. Eles estão todos em sintonias com Deus. O que eu estou fazendo aqui? Ele sai vazado. É sério, não tem espaço para o inferno. Uma família que ama Jesus tem a sua arma poderosa. E hoje de manhã, nós tivemos um momento lá em casa que foi bonito. Foi muito bonito. A gente gosta sempre de fazer isso. E hoje a gente fez um momento. Até coloquei uma fotinho no Instagram porque eu estava muito cheia com aquela imagem. E nós fizemos um momento de louvor, de oração. Eles oraram por mim também, foi muito especial. E a gente tem falado, para nossa filha de 4 aninhos, que às vezes o Senhor vai se manifestar também através de lágrimas. E a gente estava lá orando. É muito bom ter um tecladista em casa, porque, sei lá, vem o céu na terra, assim. É uma coisa boa. E eu sempre falo, vamos. Ele, vamos. E hoje foi assim. E daí a minha filha falou assim: mamãe, hoje eu tô chorando. E foi pela primeira vez, naquele momento que a gente estava de adoração, de busca de Deus, sabe? De Deus, vem aqui, nós te queremos, nós ansiamos por ti. A gente fez um louvor. Ela: mamãe, hoje eu chorei. E eu olhei para ela, aquela mãe, apaixonada. E foi uma das coisas mais especiais que ela me falou até hoje. Eu ver ela ali, perdida, apaixonada por Jesus. E ela fechava os olhinhos assim. Ela e a Lara, e elas estavam naquele momento tão precioso com Deus. E o Senhor me falou: tá vendo? Essa simplicidade que eu quero para vocês. Esse lugar, elas estavam de pijama, a gente mal tinha se trocado, só escovado o dente, sem escovar o dente não dá. E aí a gente estava lá, tal, e foi um tempo muito precioso. E o Senhor me lembrou assim: existe algo tão precioso quando vocês se reúnem aqui nessa casa. E nessa simplicidade, e desse jeito de me buscar, essa vontade de querer que Jesus apareça, tanto que Ele apareceu. Eu mandei um vídeo para minha irmã, para Pamela, pastora, e ela falou para mim: nossa, eu estou vendo esse vídeo o dia inteiro. Obrigada por ter me mandado. É impossível não ver que Jesus está aí nessa sala. Eu não estou falando isso porque nós somos melhores, mas de uma forma bem simplesinha hoje, bem singela. Nós experimentamos Deus ali no nosso cotidiano e foi tão bonito. E eu já tinha colocado aqui na palavra, Deus me falou: reforça para eles, que muitas vezes eu estou lá na casa deles, esperando eles terem esse momento comigo. Eu quero te encorajar, tenha momentos na presença de Deus com a sua família. Vocês sairão fortalecidos, curados. Sabe, às vezes você está falando: mas está uma bagunça. Busque a Deus juntos. Deus vai colocar ordem no caos. Amém? Abra sua Bíblia em Salmo 136. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pela manhã, mais do que aqueles que guardam pela manhã. Esse anseio de buscar ao Senhor vai ser a nossa marca esse ano. E nós chegaremos no final do ano falando assim: eu nunca vivi tantas experiências com Jesus como esse ano. E eu sinto que nós estamos nesse nível novo como igreja, algo espiritual, nós estamos sentindo o que está acontecendo. Mas nós viveremos experiências que vão nos marcar para sempre. Quando eu orava pelo ano de 24, foi o que o Senhor mais me falou: se prepare para se perder, porque eu vou fazer estragos. Eu vou vir com a minha presença e eu vou fazer coisas que vocês nunca experimentaram antes. Vocês acham que já viveram tudo, mas eu tenho algo novo para derramar. Pessoas serão batizadas com o Espírito Santo, o fogo vai vir, pessoas serão curadas.
E eu sei que a gente já está vivendo uma parte disso. A gente precisa reconhecer, Ele tem estado conosco. E vai permanecer até o fim. E nesse lugar de volta ao primeiro amor também eu quero falar de abraçar o processo. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: abrace o seu processo. Não importa qual seja. Vai valer a pena. 2 Coríntios 3, 18. Vamos abrir. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo com o espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Quando nós abraçamos o nosso processo, nós somos transformados de glória em glória. Sabe, não se ofenda com as mudanças que Deus está fazendo. Às vezes essas mudanças e essas circunstâncias meio desconfortáveis são parte do processo que você precisa passar com Deus. Isso te estica. Você fala assim: meu Deus. Às vezes é difícil e é desconfortável. E você fala: nossa, Deus. Mas abrace o seu processo. Não se ofenda com Deus. Ele é tão perfeito. Tudo coopera para o bem. Até as coisas desconfortáveis. Olha para a pessoa do seu lado e fala: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E nesse período de abraçarmos o processo, é importante a gente falar menos e ouvir mais. Ser um bom ouvinte da voz de Deus. Sabe, a nossa escuta é um sinal de humildade, de que nós estamos abraçando o processo e queremos ser transformados de glória em glória. Não se distraia, não fique questionando Deus o tempo todo. E todos nós temos processos. Eu estou passando por um. E tenho certeza que se eu conversar com cada um de vocês, cada um está passando um. Esteja aberto para ser moldado e reposicionado com aquilo que Deus tem para você. Nem tudo que Ele tem para mim vai ser para vocês e vice-versa. Deus tem um plano perfeito para cada um. E nós precisamos abraçar o nosso processo, porque esse processo vai nos levar para o propósito que Deus tem para nós como indivíduo. Mas a gente não pode se distrair, se desanimar, começar a se comparar com o outro. Às vezes a gente se perde, né? A gente fica tão frustrado com algumas coisas, a gente não consegue abraçar a nossa temporada. E aí a gente começa a caçar coisa na dos outros. Abrace o seu processo. O seu processo é único com Deus. O favor dele para o seu processo vai ser único com você. Vai fazer coisas para você que são específicas. E o processo não dura para sempre, né? Cada processo a gente vai mudando ali e vai sendo aperfeiçoado. Então persevere, não desista. Não deixe Deus falando, sabe? Fala: não, Deus, é isso que eu preciso abraçar? Vamos lá. É isso aqui? Vamos lá. Continue nessa busca constante. E o Senhor é fiel para concluir toda boa obra que Ele começou em nós. Essa fase de processo parece que às vezes ela é longa. Às vezes tem a ver com a nossa vida profissional. Às vezes tem a ver com a nossa vida ministerial. Às vezes tem a ver com a nossa família. Às vezes tem coisas que a gente não consegue liberar perdão. Mas eu quero te encorajar. Abrace o processo. Não desperdice as coisas que Deus está fazendo. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim: o processo com Deus, você já venceu. Amém. E para finalizar esse tema, submeta-se às podas de Deus. As podas de Deus. Vai ter podas, vai ter umas coisinhas para Ele aparar aí no meio do caminho. E a gente só precisa estar disponível para Ele fazer como Ele quer.
Ele nunca erra. A mão de Deus nunca vai te podar a mais ou a menos, mas vai ser na medida daquilo que Ele está querendo na sua vida. Então vale a pena, se submeta. Não reclame, não questione, mas mergulhe, sabe? Deus vai fazer coisas incríveis na sua vida. Nós vamos mudando de níveis, de etapas, somos moldados, aperfeiçoados, somos curados e daqui a pouco nós estamos curados para ajudar outras pessoas a serem curadas. Você não vai passar por tudo isso e vai ficar escondido, muito pelo contrário. Deus quer te ver saudável, Deus quer te ver puro, para você abençoar um povo a ser saudável e puro. Nós temos falado às vezes, eu passei coisas em antigos lugares, tal, sinto muito. Mas Deus quer te fazer curado. Deixa para lá o que você passou. Você vai ser curado para ajudar outras pessoas a serem curadas. E sabe para que mais? Para a gente não fazer igual. Porque às vezes a gente fala de coisas e quando chegar a nossa vez, a gente está com a mesma atitude. E Deus está falando assim, ei, não. Não, você vai ser diferente. Eu vou te podar mais um pouquinho para a esquerda, mais um pouquinho para a direita. Esquerda, eu tenho um furo aqui para eu saber esquerda, que às vezes eu esqueço, eu já contei isso, né? Aí eu vi esquerda. Devem estar falando, o que é isso? Vocês não acharam engraçado, mas tudo bem. Eu tenho um furo nessa orelha, e eu tinha dificuldade de saber qual que é esquerda e direita, então eu ponho a mão esquerda, para eu saber que é o lado esquerdo, e direita. Aí eu pus aqui esquerda. Ai, gente, essa sou eu. Eu faço umas coisas estranhas, mas eu sou gente boa, tá? Agora abra sua Bíblia em Lucas 22, 42, 44. Jesus conversando com o Pai no Getsemane. Dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. 43. E apareceu um anjo do céu que o confrontava. 44. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Eu fiquei imaginando que momento duro para Jesus. Corriam gotas de sangue. Deve ter sido muito doloroso, desconfortável e um tanto triste. Mas ainda assim, Jesus, ele preferiu olhar para o propósito da eternidade que Deus Pai tinha para ele. E ele fala, mas que seja feita a tua vontade. E nesse momento, eu senti assim, sabe, Jesus abraçou o processo. Não foi fácil, ele suou sangue, pensa. Tenho pavor de ver um negocinho de sangue. Imagina suar sangue. Ele sabia para onde ele estava indo. Mas ele, eu vou abraçar o meu processo. E eu vou fazer a vontade de Deus. Muitas vezes, a vontade de Deus vai estar por dentro desse processo também. E nós só precisamos dizer sim e amém. E abraçar. Deus não desperdiça nada. Nada. Olha para a pessoa do seu lado e fala, Deus não desperdiça nada. Nada. Da mesma maneira, a gente precisa ter essa perspectiva de olhar para o eterno, assim como Jesus fez. Mesmo quando as circunstâncias são desafiadoras. E quando você olha e fala assim, nossa, mas será que vai dar bom aqui? Vai. Abraça o processo. Não tem a ver com a gente, tem a ver com o que Jesus vai fazer quando nós abraçamos esse processo. E nesse lugar, de volta ao primeiro amor, eu quero falar sobre uma coisa que é tão maravilhosa. A essência de Jesus. A essência de Jesus. Oh, coisa linda. Sabe aquela essência que às vezes você nem conhece a pessoa, mas você fala assim, nossa, eu
senti uma coisa que mudou o ambiente aqui, sabe? Alguém já viveu isso? São pessoas que carregam com si a presença de Deus, a essência de Jesus. Sabe, às vezes tem um problemão, uma situação difícil, uma circunstância que causa até um pouco de confusão. Aí, de repente, vem uma pessoa com a essência de Cristo. E você fala assim, nossa, não é que resolveu? Ficou tudo bem, deu tudo certo. Fugiu, sim, algumas coisas do eixo ali. Mas essa pessoa trouxe uma essência tão pura, tão genuína, que as coisas foram colocadas no lugar. É tão bom ter gente assim do lado, né? E nesse processo, nós também nos tornamos mais parecidos com Jesus. Quando a gente caminha com Ele, né? Então, geralmente, quando a gente encontra alguém assim, é uma pessoa íntima de Jesus. É uma pessoa que conhece ao Senhor. E nós também podemos conhecer ao Senhor e ter essa essência. Quando a gente caminha com Ele, quando a gente tem tempo na presença dEle, quando a gente está disposto a largar tudo para buscar Ele. Porque Ele sempre vem. Ele é bom. E eu quero trazer 2 facetas da essência de Jesus para a gente falar também. Primeira coisa, todo mundo vai olhar. Com que facilidade você perdoa as pessoas? Essa é uma essência de Cristo. E que nos desafia, né? Quem se sente desafiado pelo perdão aí? Tem gente aí. Não é para te julgar não, tá? É só para a gente interagir aqui. Sem peso, né? Mas Jesus passou por altos níveis de rejeição, de calúnia, de perseguição, de andar milhas e milhas a mais. Mas será que a gente está disposto a viver isso? Será que nós estamos dispostos a viver esse processo de perdoar de uma maneira fácil? De uma maneira que a gente vai até rir das coisas depois e falar assim, nossa, foi assim. E eu tenho uma história engraçada para contar. Lá em casa a gente tem uma dinâmica. Que o meu marido, é uma coisa nossa, assim, ele costuma levar o lixo. Eu confesso que eu não gosto muito de fazer isso. Então a gente combinou e ele é a pessoa responsável pelo lixo. Mais algum marido é responsável pelo lixo? Ah, tá. Amém, irmãs. E a gente combinou, né? E é uma bênção. E aí, teve um dia que ele, né, nas atividades do lixo, eu trouxe uma sacolinha de mercado que tinha umas roupas minhas no carro. É isso aí. E tinha, assim, umas 3, 4 peças que eu amo. Eu sou desapegada com as coisas, mas tem coisa que a gente gosta, amém? E tinham 4 coisinhas que eu gosto muito. Acho que uma eu tinha usado uma vez. E aí eu amarrei, deixei ali e tal, e fui fazer as coisas, daqui a pouco eu fui pegar. E ele, como um bom marido, fiel, pontual, tinha levado o lixo. E pegou minha sacolinha de roupa. E levou também. E jogou no lixo. E aí eu tô lá procurando, tal, tudo bem. Aí eu, amor, você viu uma sacolinha que tava aqui? Tinha umas coisas... Sacolinha? Ah, eu levei os lixos. Eu, mas tinha... Ah, ele não era lixo? Eu não. Eram as minhas roupas. E naquele momento eu falei, meu Deus. E eu fiquei um tanto frustrada. Eu falei, não é possível que você jogou minhas roupas. Daí ele, não, tá tudo bem, eu vou lá no lixo buscar. E ele foi no lixo buscar, mas as roupas não estavam mais lá. Ah, já tinham levado as roupas. O lixo já tinha buscado, enfim. E naquele momento eu fiquei um pouco triste, um pouco frustrada. E ele depois comprou roupas novas. Estou brincando, não comprou. Tá me devendo, hein, até hoje. Mas aquilo ali
eu sei que é uma coisa do cotidiano, mas provou meu coração, sabe? E o que eu fico mais feliz de contar é que a gente hoje dá risada disso, a gente ri, a gente usa de exemplo nas nossas conversas como algo que Deus nos transformou. Porque talvez naquele dia eu não dei risada, eu fiquei um pouco incomodada. Eu falei, nossa, minhas coisinhas ali, né? E eu falei, mas como que você fez isso e tal? E a gente começa, né, a querer trazer até um peso, né, para a pessoa. Eu confesso que eu fiz isso naquele dia. E eu estou feliz porque hoje nós estamos transformados. E hoje, se isso acontece, com certeza é de uma forma mais leve. E também hoje a gente pode olhar para essa história e dar boas risadas. Foram só 4 pecinhas de roupa, né? E acontecem coisas no nosso dia a dia, e talvez coisas maiores. E coisas que a gente precisa liberar esse perdão. E coisas que a gente vai precisar olhar para a graça de Deus. Coisas que são mais difíceis em outras áreas. Esses dias a gente viveu uma situação difícil e é de um lugar um pouco mais... Como que eu posso dizer? É um lugar mais sensível, digamos assim, né? E nós vivemos uma situação desafiadora, onde os nossos recursos foram colocados à prova. E naquele momento, assim, e é uma situação que envolve o liberar do perdão também. E eu falei para o Esdras, né? Nós queremos ter esse mesmo coração, de que agora a gente consegue olhar para essa história e fazer brincadeira. Assim como essa outra situação que a gente viveu, a gente quer olhar para ela e ter esperança. E conseguir entender que o Senhor faz a nossa justiça. Mas o nosso coração precisa estar disponível a perdoar. Sabe, o que Deus faz em nós, nos processos de perdão, são para a eternidade. Você se torna alguém melhor, mais tolerante. Você se torna a essência de Cristo, mais parecido com Ele. Não sei o que você está vivendo, mas eu quero te encorajar uma coisa. Perdoar sempre vai valer a pena. E às vezes a gente precisa se perdoar. Às vezes a gente precisa se perdoar de coisas que a gente faz e a gente fica lá se martirizando. Ai, de novo eu fiz isso. Ei, Jesus te perdoa. E nele existe alinhamento. Se você precisa, de repente, algo mais específico, busque ajuda. Mas não deixe de recorrer ao perdão de Cristo. Não deixe de ser alimentado. Não deixe que isso se torne algo para te amargurar. Sabe, quando nós não liberamos perdão, aquilo se torna um chá amargo. Aquilo ali é venenoso, aquilo ali começa a corroer. E não vai fazer mal para o próximo, para aquele que te feriu, vai fazer mal para você. Você começa a perder a essência de Cristo. E você começa a viver coisas que o Senhor não tem para você. Portanto, olha para a pessoa que está do seu lado e fala: perdoe. Quantas vezes for preciso. E o segundo ponto é: tenha um coração humilde. Nós precisamos ter um coração humilde, que não sabe de tudo, sabe? Às vezes a gente tem essa coisa, né? Ai, caminho com Jesus há muito tempo. Que lindo! Mas todos os dias com Cristo nós podemos aprender algo novo. Não importa o que você já viveu, todo dia é uma oportunidade de a gente conhecer mais de Jesus. Seja agradável nesse processo e reconheça: eu preciso aprender. Eu me coloco nesse lugar de humildade. Jesus foi humilde. E às vezes a gente tem dificuldade. Ai, porque eu já fiz tanta coisa em outra igreja ou em uma área profissional. Tudo bem, mas todos os dias a gente pode aprender algo novo. E talvez Deus vai recalcular as suas rotas. E celebre o outro na fase dele, né? Eu tenho sentido que Deus vai levantar muitas pessoas novas, até que estavam escondidas no nosso meio, para o corpo de Cristo. Não estou dizendo só na Caminho Santo, aqui também, mas para o corpo de Cristo.
carecido de pessoas saudáveis, de pessoas puras, e Deus vai levantar. Sabe, talvez Ele está te preparando há anos, porque é chegado o tempo de você fazer algo novo, porque o seu coração abraçou o processo. Então, eu quero te encorajar, celebre essas pessoas. Sabe, celebre, encoraje, entregue palavras de ânimo. Celebre o que Deus está fazendo na vida dela. Isso mostra muito sobre o nosso coração. E eu anseio por uma igreja que nós não seremos competitivos, mas nós seremos unidos. A unidade é a essência de Cristo. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: eu conto com você. Deus conta com você. Deixe a essência de Cristo ser um bom perfume, suave, que nunca vai deixar de existir na sua vida. Em 2 Coríntios 2,15, abra sua Bíblia, fala: porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem, para que os que se salvam, o perfume de vida, e os que se perdem, perfume de morte. Nós queremos ser o perfume de vida, amém? Fala para a pessoa que está do seu lado: você tem cheirinho de Cristo, cheirinho de vida. É isso que Jesus está esperando da gente esse ano. Seja esse perfume cheiroso, esse perfume, sabe, que as pessoas querem saber: nossa, eu quero sentir esse perfume. E ouça a direção de Deus nesse processo. Ouça a direção de Deus, porque Deus, Ele vai sempre nos direcionar para vivermos a perfeita e agradável vontade dEle. E Ele é o nosso maior conselheiro. Amém? Não se distraia. Nesse mesmo lugar de essência de Jesus, não se distraia com as suas dores do passado. Talvez você viveu coisas que te machucaram, mas é tempo de você olhar para o novo e falar assim: Senhor, eis-me aqui, eu largo tudo e vou de encontro para o que o Senhor quer fazer nessa temporada. E eu não vou me distrair, eu não vou ficar olhando para as coisas que eu já passei, que já me machucaram. Eu não vou trazer isso comigo. Libera isso e avante para seguir aquilo que Deus tem para esse novo tempo para você. Não deixa que isso fique te corroendo. Satanás é sujo. Às vezes ele usa coisas do passado, coisas que já foram, para trazer condenação, para trazer tristeza, para trazer água parada na nossa vida. Água parada da dengue, gente. É verdade. Já passou, já foi. Eu sinto muito. Tenho conversado, às vezes a gente ouve umas coisas, tem coisa triste que a gente passa até dentro da igreja. Eu já passei os meus dias difíceis também. Já passei coisas. Mas eu decidi: Jesus, deixa aqui para viver o que o Senhor tem para mim hoje. Eu não posso trazer essas coisas. Eu preciso mudar as minhas vestes. São vestes novas para um tempo novo. E talvez hoje você veio aqui para ser lembrado. É tempo de mudar as suas vestes. Deixar realmente aquilo que ficou para trás lá atrás. E o Senhor vai trocar as suas vestes. Porque essa também vai ser uma noite de entrega. Sabe, uma coisa que eu ouvi e eu trouxe muito para a minha vida: não crie ídolos das suas dores. Às vezes a gente faz isso. A gente coloca como um ídolo a dor que a gente passou, as tristezas, as humilhações. Não estou dizendo que a gente sente, a gente coloca diante do Senhor, mas não faça disso um ídolo na sua vida. Não faça disso maior, não dê tanta atenção. Invista mais tempo buscando a Deus do que enaltecendo o que Satanás fez. A gente precisa ter esse olhar, sabe? Peraí, eu vou investir mais tempo com as coisas que o Senhor está fazendo do que com as coisas que eu fui ferida. Porque eu estou num processo.
Não faça ídolos as coisas difíceis que você viveu. E as suas expectativas não devem estar em pessoas, e sim no Senhor. É dessa forma que você vai viver um tempo maravilhoso e pleno com Ele. Talvez o Senhor esteja te ensinando. Focou muito nos homens. E está na hora de focar somente em mim. É um tempo de viver uma profundidade no Senhor. E olhar menos para homens. E não tenha medo de ser radical para obedecer a Deus. Não tenha medo. Seja obediente. Deus é o teu direcionador. Esses dias uma pessoa foi tomar um café comigo, ela falou, queria tanto fazer isso, o que você acha? Eu falei para ela, eu acho legal, mas não sou eu quem vai te dizer. Você vai precisar passar tempo na presença de Deus, para ouvir o que Deus tem para você. Sabe, Deus é o nosso maior conselheiro. Não fica buscando nas pessoas as respostas às coisas que só o Senhor vai te dar. Tem coisa que é você e Deus lá no seu secreto. Nem sempre nós vamos nos sentir preparados, mas Deus conta com o nosso coração disponível. Disponível para fazer e para cumprir a boa obra que Ele tem. Sabe, apaixonados pelo reino. Deus, eu não tenho todas as habilidades, mas eis-me aqui, eu estou aqui. Esses dias eu tenho tomado alguns cafés com as voluntárias do Kids, e eu tenho sido muito ministrada, mal elas sabem. Porque cada testemunho lindo de que a sua grande maioria não tinha habilidades para estar servindo lá. Mas através da graça de Deus e do que elas sentiram do Senhor, elas decidiram então e ouviram dele de servir lá. E elas têm sido ministradas, vivido experiências sobrenaturais com Deus. E quando eu sentei para conversar com cada uma, eu comecei a entender o que estava acontecendo. E o Senhor me falou, na verdade, elas não têm todas as habilidades, mas a minha graça basta para elas. Quando nós temos muitas habilidades, nós esquecemos da graça de Deus e nós ficamos meio por conta, sabe? E hoje também é uma noite de nós nos lembrarmos, dependa da graça do Senhor. Quando você já sabe fazer tudo, dependa da graça de Deus. Porque é ela que vai te direcionar. Porque é ela que vai te equipar. Porque é ela que vai fazer você não manipular, mas fazer a vontade dEle. Dependa da graça do Senhor. E o último ponto, foque na eternidade. É para isso que a gente está aqui. E eu quero trazer um resumo de uma história que Deus falou tanto comigo. É uma história conhecida, que é a história de Marta e Maria. Essa história que nos ensina sobre as prioridades da vida. Estar na presença de Deus. Buscando e conhecendo a palavra. E hospedando a presença de Deus. E vivendo, então, novas experiências com Jesus. Foi isso que Deus me falou enquanto eu lia. Abra sua Bíblia. Nós estamos indo para o final. Em Lucas 10, 38, 42. Caminhando, Jesus e os discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher, chamada Marta, o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado com o serviço? Diz-lhes que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está muito preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Marta não estava fazendo a coisa errada. Mas aquele momento era o momento de escolher entre o bom e o excelente. E ela escolheu o bom. E Maria escolheu o excelente. Naquele momento, Maria foi saciada pela presença de Deus. Talvez Maria tinha um monte de louça para lavar, panela suja, coisa que caiu no chão, pano para lavar, roupa para pendurar,
perfume para passar na casa, mas ela escolheu a melhor parte. E eu sinto que essa é uma noite que o Senhor nos lembra. Vamos escolher a melhor parte. Vamos, como igreja, escolher essa melhor parte todos os dias. É um processo de glória em glória, mas é um processo de entrega. É um processo que eu sinto que hoje vem como um convite. Ei, você está disposto? Você quer se entregar? Se você é essa pessoa, se você quer se entregar para mais de Jesus, eu quero te convidar a ficar de pé. Sabe, algumas vezes na vida nós deixamos de buscar o Senhor pelos afazeres, pelas coisas, mas hoje eu sinto assim, Ele nos convidando a uma entrega nova, a uma renovação, sabe, de estar mais perto dEle, mais conectado, mais apaixonado, de uma forma mais profunda. Talvez você fale assim, nossa, mas eu nem tive tantas experiências, mas você vai ter hoje. Talvez você fale assim, mas eu estou com problemas, não importa. Jesus te quer como você é, Ele te ama. E Ele quer te encontrar nessa noite. Essa é uma noite de encontros profundos. Eu quero te convidar a uma entrega. Nós vamos cantar uma canção. Eu quero que você feche os seus olhos agora e comece a focar em Jesus. Comece a focar na presença dEle, porque ela já está aqui. Sabe, se você quiser ajoelhar, se você quiser pôr a mão no coração, se você quiser se entregar, faça o que você sentir, mas vá mais fundo na presença do Senhor. Tem algo novo para você. Não quero deixar você ir, te quero pra sempre aqui. Te busco com todo o meu coração.